Agora é oficial, Thiago Carpini é o novo técnico do São Paulo. O vídeo de hoje do canal do Nicola traz detalhes sobre o acordo. Antes, deixa eu só me apresentar, me chamo Jorge Nicola, jornalista esportivo, e o objetivo por aqui é deixar você por dentro de tudo que está rolando com o seu clube do coração para não perder nada. Botão vermelho de inscreva-se, não esquece de deixar seu like também e de voltar por volta de 7h30 da noite quando a gente começa a live dessa quinta-feira. Sobre o São Paulo, e agora é oficial, Thiago Carpini, 39 anos de idade, é o novo técnico do São Paulo, aposta pra lá de arriscada. O tricolor acaba de fechar com um técnico que nunca comandou uma partida em Série A e nunca comandou uma partida em Libertadores da América. Essas são duas das maiores possibilidades do São Paulo para a temporada de 24. Importante dizer que outros alvos do São Paulo se tornaram impossíveis. O Pedro Martins tem uma multa rescisória anual garrafa de 3 milhões de dólares. A verdade é que o Paulo Pesolano, o técnico uruguaio do Valladolid, não conseguiu a liberação para deixar o clube espanhol, ou melhor, o clube espanhol, do Ronaldo Fenômeno, e o Luiz Ubeldia, o técnico argentino que está livre no mercado, acabou sendo preterido pelos dirigentes do São Paulo pelo estilo muito exigente. Ele é um cara enérgico no dia a dia de cobranças com atletas. Existia a preocupação de que o Luiz Ubeldia, que não é tão grande assim, acabasse entrando em rota de colisão com os jogadores. Nesse cenário, o Thiago Carpini apareceu, foi sugerido. Muricy Ramalho e Milton Cruz gostaram daquilo que ouviram e meio que bancaram internamente a contratação do técnico. Diante desse cenário, o São Paulo acertou com o Juventude, pagamento de R$1 milhão para a quebra do contrato. O São Paulo ainda pediu parcelamento. O Juventude disse que não aceitava, que queria o pagamento à vista. Isso está sendo providenciado e o Thiago Carpini será o novo técnico do São Paulo, um dos mais baratos dos últimos anos. Estou tentando levantar direitinho o salário do Carpini. Só para completar, contrato até dezembro. Se ele vencer Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro ou Libertadores, esse contrato é prorrogado por mais um ano. Chegam com ele seu auxiliar técnico, o Stefano Dijan, e o preparador físico, Caio Gili. Minha opinião, acho que o São Paulo comete um erro. Não apostaria em alguém tão jovem e com tão pouca experiência em competições como as quais o São Paulo vai participar, mas quero saber a sua opinião, o que você pensa a respeito do tema. Use o espaço para comentários e avalie. Campeonato Paulista, no ano seguinte também chegou às quartas do Campeonato Paulista com a Ferroviária. Em 2023 assumiu o Água Santa e foi vice-campeão paulista, eleito o melhor técnico da competição. Aí ele assumiu o Juventude, fez uma boa campanha, uma arrancada com o Juventude até o acesso à Série A do Campeonato Brasileiro. Tinha contrato com o Juventude até o fim deste ano, multa de R$1 milhão. O São Paulo está discutindo aí como vai pagar esta multa. Pontos a favor do Thiago Carpini. Primeiro, a reunião foi muito boa com a diretoria, a conversa, o papo foi muito bom. E também, tanto a diretoria como o elenco levam em consideração que o Carpini conhece muito bem o futebol praticado, o futebol aqui no Brasil. O mercado, os jogadores, os campeonatos, conhece muito bem o cenário nacional, isso é muito importante. É um cara agregador de grupo também, é um fato muito importante levado em consideração. Muricy Ramalho, coordenador de futebol do São Paulo, também gostou do nome do Carpini, também aprovou esta contratação. Carpini, que tem apenas 39 anos, um ano a mais que o Rafinha. É um treinador jovem, chega com toda essa expectativa para assumir o comando técnico do São Paulo. Já tem estreia no Campeonato Paulista no dia 20 de janeiro contra o Santo André. Em breve, então, será anunciado oficialmente. Chega para comandar os treinos do São Paulo, que está no meio aí da pré-temporada, na preparação para o começo da temporada, para essa partida contra o Santo André. E aí, no começo de fevereiro, também tem o jogo da Supercopa do Brasil contra o Palmeiras. Então já chega com jogos importantes. O Carpini é o novo técnico do São Paulo. Mari. Um ano de contrato, Marra, e aí com uma possibilidade também de uma renovação, caso algumas metas e objetivos, conquistas sejam alcançadas. O que a gente pode falar sobre o Carpini antes de problematizar ou elogiar com o São Paulo? O treinador. 4 derrotas na Série B. Uhum. Pegando, e não pegou no início, ele não fez pré-temporada, o trabalho dele foi maravilhoso na Série B. 4 derrotas, o trabalho foi maravilhoso. Subir com a Juventude, que nas primeiras... Mas nas primeiras 5 rodadas, tinha 3 ou 4 derrotas, ou talvez até 5, e fazer o time crescer a esse ponto é incrível. Eu acho que os passos têm que ser dados de acordo com a perna.
tamanho da sua perna. Eu acho ainda o São Paulo e muito grande para o Carpini, porque a carreira dele é muito boa até agora. O Água Santa, o Juventude, e de repente ele vai para o São Paulo na Libertadores. Mas isso não é problema meu, isso é problema de alguém que fica aqui, assim, torcendo pelo cara. Eu torço por ele. Ele participou com a gente, gravamos um Rolou Melão com ele, foi maravilhoso, papo muito legal, ele tem uma visão muito boa de futebol, eu torço por ele. Eu temo pelo que pode vir a acontecer, porque o passo estava sendo dado para mais um ano de Juventude, e aí mantém o time na Série A do Campeonato Brasileiro, quem sabe busca uma Sul-Americana, e aí no outro ano posso ir para São Paulo, posso ir para um gigante, seria mais ou menos esse o processo natural. Mas eu acho um belo nome. Tá. Tomara que dê certo, ele conhece muito futebol, ele é um cara acessível, de bom papo com os jogadores, ele foi jogador, sofreu com diversas contusões na carreira, torço por ele. Eu acho que ainda pode ser um pouco cedo, mas vamos ver. O que encantou ou o que também ajudou nessa negociação com o Carpini tem a questão de já ser um técnico brasileiro, já entender como as coisas funcionam aqui. E isso poderia ajudar e, enfim, facilitar e ajuda, né? Até nessa questão de relacionamento, que é uma prioridade do São Paulo, de como o ambiente estava muito positivo com o Dorival. Então, um cara que talvez tem menos chances de dar ruído aí no meio dessa história. Tecnicamente, o que o Carpini acrescenta ou ele traz para o São Paulo? Ele é um cara que teve um 2023 assim, excepcional. Não só com Juventude, o que ele fez no Água Santa sendo vice-campeão, ganhando do Palmeiras no primeiro jogo. E o Abel elogiou, né? Ganhou do Palmeiras no primeiro jogo, o Abel elogiou, foi escolhido o melhor técnico do Campeonato Paulista. Eu vejo o Carpini como um dos melhores nomes da nova geração de treinadores brasileiros. Cara que consegue organizar bem o seu jogo, gosta também de uma saída de bola com qualidade desde o seu campo defensivo. Tem que ver a questão do desafio. Acho que eu estou muito na linha do Marra, porque o São Paulo é gigante. A gente está falando do São Paulo que acabou de ser campeão de uma Copa do Brasil, do São Paulo que volta a Libertadores. A gente sabe o que representa a Libertadores para esse clube. É um desafio grande, ele vai lidar com jogadores grandes, mas eu acho que ele é capaz. Ainda mais se ele conseguir provar para esses caras a competência que ele já mostrou que tem. É um trabalho que pode encaixar, sim. Também é um nome que eu torço. Acho que é uma aposta. Acho que é o que o mercado apresenta no momento. Mas um homem estrangeiro também seria uma aposta. Seria uma aposta. Zubeldia seria uma aposta, mesmo sendo um cara... O próprio Pesolano. O próprio Pesolano, assim. Você vai para um cara que está próximo, que conhece o futebol brasileiro, né, que tem essa linguagem boa do boleiro, mas com competência, que se capacitou, que tem um repertório tático. Eu gosto da escolha do São Paulo. Acho que é o que a realidade está entregando agora para o clube. Né? É uma possibilidade até de você conseguir, dando certo, um nome para muito tempo. Né? Para um projeto mesmo, né? Projeto. E até para ampliar a informação do nosso André Plehal, ele tem no contrato dele tem renovação automática se ele vencer ou Copa do Brasil, ou Libertadores, ou o Campeonato Brasileiro, um desses três. Ele renova automaticamente com o São Paulo. O que é mais justo. Você tem uma meta de consegue um título grande. Se ele conseguir, já consegue uma renovação automática. Acho que o São Paulo consegue costurar um bom contrato e é uma boa opção. Né? Tanto que o Santos buscou, o Cruzeiro buscou, outros clubes também tentaram a contratação do Carpini, que ele seja feliz. Mas é exatamente esse o meu gancho. Vamos lá. Agora vamos para a parte da problematização e de criar um debate aqui também. O Carpini, daqui a pouco eu até mando pro Mendel. O Mendel, rapidinho, na verdade, o São Paulo vai pagar a multa, né? 1 milhão pro Juventude, certo? Certo, vai pagar a multa de R$1 milhão. É a multa estipulada no contrato com o Juventude. Tinha contrato com a equipe gaúcha até o fim deste ano. Em relação a essa questão do contrato, é também uma formalidade. Se ele for campeão de uma dessas três competições, imagino que também ele teria um contrato renovado com o São Paulo. Sobre a passagem dele no Juventude, só para deixar aqui em números, ele chegou na 7ª rodada em maio, quando o Juventude estava na 19ª colocação, penúltima colocação da Série B, com apenas 3 pontos conquistados em 6 jogos. Aí conseguiu esses números que a gente mostrou, essa arrancada, e aí chegou ao vice-campeonato da Série B,
conseguindo o acesso à Série A do Campeonato Brasileiro. Então realmente é um nome que chega com esses bons números. A gente falava sobre a reunião que ele agradou. Dos nomes que o São Paulo conversou, agradaram o Pesolano e o Carpini. Foram os nomes realmente que agradaram a diretoria nas conversas. O Pesolano, a saída dele do Valladolid era muito difícil, então realmente também tem esse contexto todo na contratação do Carpini. Foi um nome que agradou, mas o contexto também ajudou na chegada do jovem treinador ao São Paulo. Mas tem um detalhe aqui que a gente lembrou, né? O futebol brasileiro, a gente também não pode subestimar, hein, Mendel? Porque, assim, o cara é campeão e pode ser que também, se não tiver em contrato, às vezes não renova. O Dorival foi parar no São Paulo porque foi campeão no Flamengo, mas mesmo assim não quiseram renovar com o cara. Ganhou a Copa do Brasil e a Libertadores. Ganhou 2. Tá achando que o futebol brasileiro não é para amadores. Vamos, então, para uma problematização. Porque, assim, quando o Carpini tem essa campanha especial, né, no Juventude, começa o papo de Carpini no Santos. Sim. E aí, até mesmo a apuração, o próprio Bruno Vicari tinha trazido pra gente, que o Carpini estava avaliando para entender o próximo passo da carreira dele, entender o momento do Santos. Ele foi cauteloso nesse sentido. Depois, também não necessariamente o Cruzeiro chegou a fazer uma proposta para o Carpini, mas ele foi associado ali ao nome do Cruzeiro e também uma questão de, o Carpini deu um passinho para trás, deixa eu entender onde eu vou pisar. Ao mesmo tempo que isso é muito legal, Marra, de um treinador que é criterioso, que tem essa avaliação, que tem até esse poder de escolha, ele também cria uma expectativa. Esse cara recusou o Santos, esse cara recusou o Cruzeiro, ele não tá topando qualquer coisa, ou seja, não que essas equipes sejam qualquer coisa, tá? Mas ele avalia bem os projetos, ou seja, é um cara também que quem contratá-lo, o cara é o famoso prometeu tudo, tem que entregar alguma coisa. Entregar nada é complicado. Ele cria uma expectativa. Quem que é esse cara? Estava no Juventude, não topou o Santos, ficou ali com o Cruzeiro e agora aceita o São Paulo. Ele coloca o sarrafo dele lá em cima. Ele chama uma responsabilidade pro trabalho dele. Mas se não mostrar em campo, a gente sabe, infelizmente, como funciona a máquina do futebol brasileiro, né? O sarrafo é mais alto, sim, mas eu acho que vai ter, até pela idade, até pelo Muricy. Isso é um cara importante. Vai ter sempre vamos esperar um pouco mais. Vamos esperar um pouco mais, tal. Eu acho que nessa hora o Muricy é muito importante para dar a cara a tapa, para aparecer, ainda que ele não faça isso no dia a dia, de estar no gramado, tal, mas de dar o carimbo dele de que está acompanhando o trabalho. Inclusive, isso pode ser bom para o Carpini, né? Pensa, vai estar um treinador jovem, uma pessoa jovem, que vai trabalhar e o Muricy, e eu acho que ele acrescentaria muito à carreira dele se ele batesse papo com o Muricy. Como um mentor mesmo, né? Sim. Quem tem essa possibilidade, né, de pegar um cara como o Muricy e falar, não, vem cá, tô testando isso, tô fazendo aquilo, bater papo. Entender que não é, e o Muricy não precisa disso, e ele não... Entender que não é observando, sendo crítico, é o outro. É um contra o outro, não. É um o outro, somando pelo São Paulo. Mas eu acho que ele vai ter dificuldade. Sabe dificuldade de quê, Mariana? Dificuldade do calendário, dificuldade de... o jogador que às vezes ficava na reserva com o Dorival e que não reclamava tanto, porque o Dorival já tinha encantado o elenco, mas agora tem um técnico novo. Poderia ser até que o Dorival viesse a ter problema na atual temporada. Fiquei 30 jogos na reserva, mudou o ano, você não vai me dar a oportunidade de novo, vou falar com o meu empresário, quero sair. O Rames, por exemplo. Sim, isso podia acontecer. Com o Carpini, isso pode acontecer com mais frequência. É difícil, o São Paulo tem que proteger também. Essa é uma preocupação também. E claro que a gente vai levantando aqui quesitos e pontos. Pode chegar amanhã, o cara conquista o elenco em 2 segundos e tudo funciona. Mas é claro que isso tudo a gente vai colocando aqui na balança nessa avaliação. Porque a gente sabe que o jogador de futebol também não é um bicho muito fácil. Não. O elenco do São Paulo tem cobra criada. A gente sabe que tem jogador muito grande, no melhor dos sentidos. Jogador que entende bem o jeito, como que fala, como que trata uma insatisfação, que já ficou no banco, que já foi titular, que já foi campeão. Então você tá falando de Rames, jogador de Copa do Mundo. Você tá falando de Lucas Moura. Não tô dizendo que esses caras vão ser problema, mas que esses caras são grandes, né? Caleri. E aí é uma preocupação de como que isso vai ser tratado. Esses caras talvez vão ter muito poder, como que o Carpini vai conseguir administrar tudo isso. É um desafio para ele. É o maior desafio. Ele nunca lidou com um material humano tão vasto e com gente tão grande assim dentro do vestiário.
Mas eu acho que ele é competente e é capaz de encantar esses caras, né? Assim, o Rames é um jogador que eu acho que mesmo com o Dorival lá, ele já se mostrava insatisfeito com o banco de reservas. Um cara importante, por exemplo, em seleção colombiana. Só que ali, no contexto de 2023, como é que ele vai provar que ele merecia de fato a titularidade em um time que estava mais encaixado, em um time que foi campeão da Copa do Brasil, com ele no banco? O time funcionou, foi campeão da Copa do Brasil. Mereceu o título, né, contra o Flamengo. Ali ele teve que aceitar o momento. Agora, com uma pré-temporada, conseguindo melhorar a parte física com a qualidade que ele tem, sendo o Rames Rodrigues, cara de Real Madrid, Bayern de Munique, Copa do Mundo, ele tem expectativa de ser titular. Mas vai ter que provar né, pro Carpini, né? E eu acho que o Muricy, vocês estão falando do Muricy, eu não tenho nenhuma dúvida que ele foi uma peça importantíssima para a chegada do Carpini. Passou pelo crivo dele, com certeza teve o aval e vai ser um cara muito importante para ser um escudo para ele, né? Para ambientar ele com o tamanho do São Paulo. Mendel, te agradeço pelas informações, pela participação. A gente ainda tem muita coisa para conversar aí ao longo das próximas semanas. Beijo. Beijo, beleza. Só para fechar aqui também, o bom para ele é que ele chega em um ambiente bom, né? Porque normalmente o técnico chega nessas trocas em um ambiente conturbado, normalmente o treinador foi demitido, aquela situação, aquele furacão passando pelo clube, só que esse caso é bem diferente. O técnico foi para a seleção brasileira, vem de uma conquista da Copa do Brasil, o ambiente é muito bom, ele não tem muito tempo, mais ou menos uma semana aí que ele vai ter até a estreia no Campeonato Paulista para conhecer melhor os jogadores, para trabalhar com a equipe, mas ele tem a favor dele isso. Ele chega, não é um clube que demitiu o treinador porque a situação estava terrível. Não, ele chega em um ambiente bom, em um momento tranquilo do clube.